Uma empresa de segurança chamada Foro está transportando um veículo blindado cheio de dinheiro quando, de repente, um caminhão de cimento bloqueia a estrada. Os ladrões usam uma escavadeira para levantar o veículo blindado e impedir que ele saia, abrem as portas e usam granadas de atordoamento para subjugar a equipe de segurança. No entanto, eles não notam um garoto em um carro próximo que testemunha todo o roubo. Quando os ladrões percebem isso, mandam o garoto sair do carro. Enquanto os ladrões movem os sacos de dinheiro, um segurança ataca repentinamente, arrancando a máscara de um dos ladrões. O ladrão atira nele. Para ocultar sua identidade, os ladrões matam os outros seguranças, inclusive o menino. O pai do garoto, Patrick Hill, ao testemunhar o assassinato do filho, ataca furiosamente os ladrões, mas é alvejado. Antes de perder a consciência, ele olha para o rosto cheio de cicatrizes do atirador, memorizando-o. No entanto, ele não morre. Após 3 meses de tratamento, ele finalmente deixa o hospital e se candidata a um emprego na empresa de segurança Rob. O diretor Terry menciona o incidente com o caminhão, observando que 2 guardas e um civil foram mortos. Eles ainda não encontraram o culpado. Ele informa a Patrick Hill que irá substituí-los, mas primeiro ele precisa passar em alguns testes de armas de fogo. Ele é treinado o dia todo por Bullet, mal atingindo o limite para se tornar um guarda. Depois de aprovado, ele é apelidado de H. A primeira entrega começa com H. Como esperado, o dia transcorre sem problemas. Tudo sai de acordo com o planejado. No dia seguinte, H e Dave saem para trabalhar. De repente, assaltantes armados com rádios os obrigam a parar, pois o alvo são eles. Eles ordenam que H jogue sacos de dinheiro na traseira de uma caminhonete, mas ele deliberadamente deixa cair um deles. Quando um dos pistoleiros se aproxima, H joga a sacola, mas rapidamente atira na cabeça do homem. Ele continua a atirar em todos os pistoleiros com 100% de precisão, matando-os antes de perseguir o líder. Ele persegue o líder pelos prédios próximos, encurralando-o e explodindo sua cabeça. As ações de H no trabalho são questionadas por Terry, que lhe diz que ele trabalhará em uma mesa por pelo menos 1 mês. No entanto, o diretor administrativo, Blake Halls, o elogia, sugerindo que ele merece uma promoção. Em seguida, H é solicitado a rever as imagens do assalto anterior ao caminhão para ver se os homens armados do assalto recente lhe parecem familiares. Ele olha fixamente para um assaltante em particular, mas diz aos outros que nada lhe parece familiar. Os outros guardas aplaudem as ações heróicas de H. Ele lhes agradece e começa a trabalhar como policial. Bullet e H estão na rota quando uma bicicleta bloqueia seu caminho e eles são cercados por homens armados. Um dispositivo de fumaça é usado para forçar Bullet a sair da caminhonete. No entanto, quando H sai e mostra seu rosto, os pistoleiros parecem reconhecê-lo e imediatamente se retiram para seu quartel-general. Terry não entende por que os pistoleiros só deixam o dinheiro quando veem o rosto de H, mas Blake silencia Terry, dizendo a H que agora ele terá sua própria equipe e continuará fazendo o que está fazendo. Mais tarde naquela noite, H entra na casa de uma guarda chamada Dana, mas quando encontra uma pilha de dinheiro em seu apartamento, ele a interroga. Ele dispara vários tiros para assustá-la e ela revela que havia roubado dinheiro de um emprego meses antes. Ele lhe mostra 2 fotos de seus pais, alertando-a sobre as graves consequências de mentir para ele. A cena volta para 5 meses atrás. H está com seu filho Doug, de férias nos Estados Unidos. H recebe uma ligação telefônica de seu ex-chefe criminoso Mike, que também é o chefe do jogo do qual H escapou. Mike pede a ajuda de H em um último trabalho, mas ele não precisa estar diretamente envolvido e não há perigo. H e Doug se aproximam do porto onde o roubo está prestes a ocorrer, dizendo apenas a Mike em que direção o caminhão está indo. Enquanto H está comprando comida para ele e Doug, uma tragédia se abate sobre ele. Ele testemunha a morte de seu filho. H permanece em coma por quase 3 meses antes de se recuperar, apenas para saber que Doug morreu. Ele conhece sua ex-esposa Jane, que culpa H pela morte de seu filho. Mais tarde, ele conhece Mike e seus colegas de trabalho, todos responsáveis pelo que aconteceu com Doug, e concorda em ajudar H a encontrar os responsáveis. H quer saber quem apertou o gatilho e quer o nome do homem que matou seu filho. A organização interroga o submundo, de uma equipe para outra, até que um homem é interrogado e dá alguns nomes de irmãos criminosos. H é levado a um prédio onde os irmãos estão envolvidos em todos os tipos de crimes hediondos. Eles não têm nenhuma informação. H elimina os irmãos. Ele percebe o guarda que trabalha lá e pede à sua assistente Kish que lhe traga alguns documentos. São verificações de antecedentes dos guardas e o relatório da autópsia da morte de Doug. Conhecemos os autores do primeiro roubo, uma equipe de ex-veteranos afegãos vistos como lixo nos Estados Unidos,
liderados por um homem chamado Jackson. Eles são vistos planejando roubar o caminhão em uma festa organizada para Jackson. A gangue começa o roubo, percebendo que H e Doug pararam no processo. Sam ordena que Doug saia do carro e se deite no chão. Jean pula a grade e atira em 2 guardas. Quando percebe que Doug viu seu rosto, ele atira nele e depois em H. Após o roubo, a gangue planeja o próximo e último assalto. Uma quantia superior a 150 milhões de dólares será dividida entre eles e seu infiltrado será uma bala. Jackson e Tom examinam o plano com semanas de antecedência. Todos estão preocupados com Jean, sabendo que suas ações se desviaram do plano, mas Jackson está convencido de que ela acabará seguindo as ordens. A equipe vai para a empresa, onde Bullet confessa a H que ele é a toupeira que informou à equipe quais caminhões deveriam ser atacados. Ele diz que eles o matarão se ele não obedecer. Ele desativa as câmeras e entra em um prédio abandonado. A gangue de Jackson, usando pesados coletes à prova de balas, entra no caminhão depois de amarrar as mãos de H. O roubo começa sem problemas. Todos ficam deitados de bruços com as mãos no chão, mas um guarda entra em pânico e pressiona o botão de emergência. Isso se transforma em um espetáculo. As balas voam quando eles explodem a porta de seu esconderijo. Eles começam a executar todos que veem e, no meio do caminho, um dos seus é ferido. Quando desligam o botão de emergência, abrem o portão, deixando que o último homem traga sua picape para começar a carregar o dinheiro. Nesse meio tempo, a equipe da SWAT foi alertada e está chegando a 8 minutos de distância. Enquanto a polícia consegue bloquear a entrada e a SWAT chega, H consegue pegar a arma de um agressor, atirando em sua perna. Em seguida, ele o bloqueia até que o homem pare de se mover. Ele está elegantemente usando o equipamento à prova de balas. Ele se aproxima de um homem que está carregando dinheiro no caminhão. Ele o faz tirar o capacete e, quando não é seu filho assassino, puxa o gatilho. Bullet se revela quando corre até Dana para ajudá-los, mas quando recebe uma arma, mata os dois no corredor. H aparece de repente e se envolve em uma luta feroz de 1 contra 1. Ele é ferido, mas acaba conseguindo matar o agressor. Os homens de Jackson pegam o homem ferido e se dirigem ao veículo, enquanto H começa a atirar nele. Quando ele ouve um clique atrás de si, uma bala o atinge, fazendo pensar que está morto. Ele recarrega e liga para Dave, dizendo que os pistoleiros foram embora. Quando Dave aparece, ele recebe um carregador cheio. Enquanto eles se afastam, H observa Jean atentamente, reconhecendo-o como o assassino de Doug. Enquanto se olham fixamente, eles abrem o portão, batendo o carro blindado em 2 carros de polícia. Eles são então perseguidos pela SWAT e até por helicópteros. Depois de sofrerem pequenos danos com as armas, eles entram em um prédio que bloqueia a entrada atrás deles. Eles têm 5 minutos para escapar. Eles planejam passar por um túnel subterrâneo desconhecido do público. Jackson, ferido por H, que disparou um bom tiro que cortou seu pescoço, é morto por John quando eles têm que sair do caminhão. Jean e Bullet levam o dinheiro pelo elevador, carregam as malas nos quadriciclos, viajam 5 quilômetros e chegam em frente a um carro. Quando Bullet percebe que Jean é um traidor, ele tenta matá-lo, mas Jean age primeiro, explodindo sua cabeça. Ele continua fugindo com todo o saque. Com centenas de túneis à sua disposição, ele consegue escapar porque a polícia não consegue cobrir todos eles a tempo. Depois de um tempo, Jean se senta em um apartamento com todo o dinheiro. Então, um telefone toca em sua bolsa. De repente, H aparece atrás dele e lhe joga o relatório da autópsia de Doug. Jean olha para ele confuso. Ele começa a ler os ferimentos de bala no fígado, pulmões, baço e coração de Doug. Jean olha para a foto de Doug e se lembra de H olhando para ele no chão. Então H continua a atirar no fígado de Janeiro. Depois de um grito, ele passa para os pulmões. Jean se lembra do filho de H deitado no chão olhando para ele. H continua no baço, finalmente, no coração. Ele sai do apartamento e se encontra com o agente Kim, assegurando-lhe que o trabalho está feito e que ele provavelmente conseguirá recuperar o dinheiro roubado. Depois disso, H entra em um carro com outro homem e sai. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.